Vamos para a segunda temporada do Véio do Direito Cast. Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou véio e sou do direito. E eu sou o Dr. Igor Oliveira. Doutor Igor de Oliveira é meu filho, como todos sabem, é uma pessoa mais centrada. Tudo que eu sou louco, ele pegou, filtrou e falou: não, eu, eu vou ser melhor. E uma coisa eu ouvi que é verdade: a única pessoa, o único homem que quer que você o suplante é sempre seu pai. A maior felicidade de um pai é o filho suplantá-lo. E eu falo isso como professor também. Quando eu encontro alunos, ex-alunos, no fórum, com profissões diferentes, eu fico extremamente feliz. E hoje, para variar, eu tenho um amigo de muitos anos, famílias conviviam, dado a falecimento, pararam, juntas, e nós vamos contar a história de uma pessoa que foi jogador de futebol profissional, bacharel em direito cirurgião, dentista e militar, mesmo ele tendo já reformado, militar nunca perde a patente e nunca perde o status. Militar de caráter oficial, oficialato. Né? Então, nós vamos receber o doutor Antônio José Colombo Thierno. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Boa tarde, querido amigo Dr. Antônio, seu filho, os demais. Bom, primeiramente queria agradecer a oportunidade, que é um privilégio, na verdade. Sabedor que sou das suas relações pessoais e profissionais, tanta gente que você conhece, você ter me convidado para vir aqui bater um papo com você é uma deferência. Eu só convido os melhores. É uma Doutor, me deferência. diga uma coisa: de onde o senhor veio? Onde o senhor está? E para onde o senhor vai? Bom, eu sou paulista, nasci no bairro do Belém, sou de uma família maravilhosa, bem estruturada, graças a Deus. Meu pai, cirurgião dentista, minha mãe, do lar. Nasci no Belém, fiz o primeiro e segundo grau, que na época era o primário, ginásio e colegial, inteiro no Colégio Agostiniano São José, que você conhece bem. E partir daí foi a minha vida, que a gente acredita que vai contar alguns casos e causos aqui. Com certeza. Aonde eu estou? Eu estou numa fase de transição. Fiz muita coisa na vida, eu trabalhei demais e agora eu estou buscando aproveitar mais a minha família, as minhas coisas, né? Infelizmente, a gente vai perdendo as pessoas queridas, né? E aquelas que ainda a gente tem que procurar estar junto o maior tempo possível. Eu estou muito feliz, eu acabei de ser vovô agora, então eu quero curtir a minha família, quero curtir o meu neto Rafael, que é uma dádiva, foi um presente, e é isso. Tá? E o futuro, na verdade, a Deus pertence. Isso é um, é um chavão antigo, mas muito verdadeiro. É. Seguinte, eu vou ter que dar uma acelerada, mas antes eu queria prestar uma homenagem aos pais do Dr. Colombo. Quando ele fala cirurgião dentista, o pai dele também foi advogado, também foi militar, com um caráter de oficial. E eu queria prestar uma homenagem a uma pessoa que se foi da família, que era a Cibele, irmã do Dr. Colombo. Cibele, dizem que não existe amizade entre homem e mulher. É mentira.
Sibeli foi a melhor amiga que eu tive na vida. Minha confidente, minha amiga, minha socorrista psicológica, quando eu tinha algum problema, que hoje a gente vê que não são problemas, mas na época é. Tem que dar, cada um tem que dar. Quando o cara fala, eu estou triste porque eu desmanchei o namoro, tá triste por causa disso? Para ele, é muito importante. Pô, mas o outro não tem a perna. Mas é o seguinte, o problema de cada um é sempre o mais importante. E a Sibeli sempre pronta a nos socorrer. Deus a levou há pouco tempo, mas fica a homenagem à saudade. Mas eu vou Muito contar a obrigado. história. Nós estudávamos no Augustiniano. E o Colombo ele teve dois extremos de profissão. O que todo mundo quer, todo garoto quer, e o que alguns querem e outros criticam. Ele iniciou a carreira de jogador de futebol com uns 14, 15 anos, não é isso? Foi mais ou menos isso. Eu venho dessa família que eu citei há pouco, que gostava muito de esporte. Meu pai sempre praticou esporte e eu sempre fui motivado a fazer esporte. Então, desde pequeno, ainda sou sócio, mas meu pai foi sócio fundador do Círculo Militar de São Paulo. E desde cedo, depois da escola, eu ia para lá e jogava tênis, jogava futebol, jogava handebol. E na escola, a mesma coisa. E aí, aos pouquinhos, eu fui percebendo que na hora desses jogos, eu era escolhido rapidamente. Então aí foi um sinalzinho, então eu era escolhido sempre, a minha posição sempre foi goleiro, né? E eu era escolhido sempre para um lado, sempre para o outro, etc. Aí eu percebi que eu tinha um pouco de queda para a coisa. E aí, eu me lembro, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, um pai de um colega lá tinha, tinha, um, tinha um conhecimento no Esporte Clube Corinthians Paulista e falou que precisava me levar para fazer uma peneira, para fazer um teste. E eu topei, Só um segundo para e eu interromper. topei. Quando você falar o nome do Esporte Clube Corinthians Paulista, por favor, continência ou mão no coração. Tá? Mas pode continuar. Não, e até porque era perto de casa, né? Porque aqui na Zona Leste, né? Aqui no Parque São Jorge, e eu morava no Belém, Tatuapé. E aí eu topei. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Tem umas 200 garotos lá, só de goleiro tinha uns 20. Na época era peneirão, né? Peneira, difícil, tal. Aí me jogou lá, junto com as feras, tal. Aí jogava um pouquinho, cada um naqueles campos de terra ali. E aí depois do jogo tinha um bate-bola, que eles ficavam lá um pessoal para chutar, até para ele, né? Até para o pessoal analisar melhor. Tá bom, eu sei, para resumir, eu sei que aqui o tempo é pouco e essa história é história com H, né? E aí eu fui escolhido, eu e mais um, fomos escolhidos e comecei a frequentar o Dente de Leite na época. Dente de Leite na Craque na época. bola, craque na escola. Escola, tá. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Eu sempre, assim, fui muito decidido nas minhas coisas. E aí eu percebi, depois de uns 3, 4 meses, que eu ia ter uma parada difícil pela frente lá. Eu tinha sido realmente, eles falavam cadastrado junto à federação, Federado, etc. Federado, isso mesmo. E aí, eu acho que muita gente que vai ouvir esse podcast se lembra, mas muita gente não. Mas o Corinthians tinha 2 goleiros lá, já que eram pratas da casa bem antes de mim, que era o Solite e o Solitinho. 2 irmãos. 2 irmãos, que inclusive depois vieram a ser titulares do Sim. time profissional. E eram bons goleiros. Eu falei, opa, pera um pouquinho, isso aqui vai ser difícil para mim, eu quero jogar, sabe? Então a gente tem que procurar o caminho. E aí eu resolvi fazer uma peneira na Portuguesa de Desportos, que era, na época, um time grande. Isso foi em 73, 74. Era um time grande como o Palmeiras, como Sim, Corinthians,
como São Paulo, era um time grande, tanto é que tinha acabado de ser campeão paulista da divisão especial Sim. em 73, que dividiu aquele Dividiu com o título com o Santos. Santos, etc. Mas era um Não, time grande. forte. Time. Aí eu fui fazer a peneira lá, aí eu fui com as minhas pernas mesmo, eu fui lá, eu topei nas mesmas condições, etc. E graças a Deus eu fui também selecionado. Com Pulei 14 anos também? com 14 anos. Eu acho que era 13 para 14 anos. E aí, no Corinthians, o treinador da época era o Cabeção, me lembro bem. E foi goleiro. Puta, amigo meu. Olha que coincidência, era o Puta. Cabeção. Falecido. Goleiro também Passava foi. no escritório todo dia. E na Portuguesa, quem me selecionou foi um também super famoso, importante jogador, foi da seleção brasileira, jogou na Itália, Julinho Botelho. Julinho Botelho. E o Hermínio, que era o auxiliar dele. Aí eu fiz a mesma peneira, né? Era mais ou menos o mesmo modus operandi ali, etc. Tal. Fui selecionado e ali eu comecei a ver a possibilidade. Tanto é que em 2014 eu já era titular do Dente de Leite e nós fomos vice-campeões paulistas. Em 1974, podem puxar aí nos anais aí, né? Hoje tem internet, tem tudo, né? Então, o Campeonato Paulista de Dente de Leite, eu fui vice-campeão e o campeão foi o Corinthians. Mas tá bom. Aí eu comecei a ascensão e aí foi. E aí eu fui. Aí era juvenil, Juvenil C, B e A. juvenil C, B e A, que depois virou júnior, né? Mas para resumir bem essa história, porque ela é longa, e eu acho importante, só para a gente finalizar o quesito do futebol. Sim. O que aconteceu? Uma coisa meio que sui generis comigo. Quem era o treinador? Aí eu já tinha 17, 18 anos. E quem era o treinador do time profissional era o João Avelino e o Oswaldo Brandão. E eles foram com a minha cara. Eu mesmo sendo amador, eu comecei a treinar com os profissionais. Só que aí, volto a falar, Portuguesa, time grande. Na época jogava o Moacir, que veio da Ponte Preta, etc. Eu também, mas... E aí, o que aconteceu? Uma coisa assim meio... Eu estava com o profissional, que era bem legal para mim, que era amador, estar ali naquele ambiente de profissional, só que tinha deixado as minhas origens. Então, eu treinava com os profissionais, mas não jogava. E eu queria jogar. Mas tudo bem. Acontece muito isso. Agora vamos começar a esclarecer, né, Colombo? Porque, ao mesmo tempo, rapidamente, Colombo teve um problema no joelho. Eu lembro do pai dele, o doutor Colombo, muito preocupado, graças a Deus. Não deu. Mas me permite, importante. Foi não. Antes disso, eu tive um outro problema, que quase me tirou do futebol. Eu não entrei em detalhes aqui, mas eu tive um problema, na verdade, na parte inferior da perna direita, eu tive um tumor. Eu estou falando disso. Então não foi no joelho. Não. Foi na canela? A primeira vez foi um tumor que eu tive, tinha 16 para 17 anos. Eu estava super, assim, super empolgado, estava super bem no esporte, né? Na Portuguesa. Isso aconteceu o quê? Era uma dor? Então, é uma coisa inespecífica. Muita dor, e cada vez mais. Nós estamos falando, não tinha hoje. Passa lá, faz a ressonância para a gente ver. Já não tinha nada disso. E aí, dor, aí com os exames que eram possíveis na época, mas o diagnóstico foi bem feito. Certo. E eu tive um tumor benigno, por sorte, mas que deveria ser retirado da minha canela, da tíbia, da tíbia da perna direita. Isso me tirou do futebol quase um ano, porque eles tiveram que tirar, e aí o osso fica praticamente oco, a tíbia, né? Aí a recuperação foi demorada, eu pensei até em largar o futebol. Mas aí acabou, depois passou o ano, aquela motivação, aquela coisa, acabei voltando. Mas voltou normal?
Nunca foi a mesma coisa, é sempre difícil, mas depois, 1 ano, 2 anos. No começo não, no começo eu apanhei um pouquinho, tinha muito medo, né. Pronto, deixa eu tirar as dúvidas. Quando o cara volta de uma tem medo? Tem. O que fala que não tem, eu acho que não digo que é mentiroso, mas ele talvez não queira, sabe, exteriorizar o sentimento dele. Claro que tem, até porque antes de eu saber que era benigno, todo mundo pensa o pior. Sim. Então a gente pensava que era maligno, a gente pensava, né, e o câncer, naquela altura não era o câncer de hoje, apesar que, Hoje ainda é né, profissional. ainda é muito problema, mas naquela altura um câncer, um tumor maligno era sentença de morte, né. Em função das metástases, etc. Então foi um sofrimento danado. E aí você volta, claro, você não volta a mesma pessoa. Mas acabei voltando, só para a gente ser mais breve possível, acabei voltando, nunca a mesma coisa, depois de um tempo sim. E aí, Portuguesa, time grande, etc, eu querendo sempre jogar, 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 jogar. Mas espera aí que eu quero saber. É. Isso aí é o que acontece com muita gente, que a gente ouve falar. Só contando um detalhezinho, o cabeção, eu fiz teste para zagueiro e tal. Tá bom, aí o cabeção, muito amigo do meu pai, tinha jogado junto, eu estava atrás do menino aqui. Quando eu cheguei lá, o cabeção olhou para mim e falou assim: mas é muito gordo. Pô, mas vai tentar ser São Paulo agora, eu estou treinando com o pessoal. Não, mas tá muito gordo, aqui não vai jogar, não. Eu sou amigo do seu pai, mas desse tamanho você não vai jogar. Não, amigão. Mas é o seguinte, Ainda não tinha o Ozempic nessa altura. o cara é meio contraditório, né? Ele está indo treinar com os profissionais, mas ao mesmo tempo ele está deixando a titularidade. E como é isso? Então, isso foi ruim para mim. E aí, eu E qual você preferiria? jogar, mas também tinha aquela vaidade de você estar com um profissional. E a Portuguesa sendo um time grande, até hoje, Sim, sempre foi um glamour, sonho de toda criança, etc. E isso. eu estava, na verdade, Era o ídolo da molecada, porque a gente via um amigo nosso na TV, porque transmitia. é, Então, era uma assim, puta, era eu sou amigo do Colombo. era a Tinha tudo isso. concretização de um sonho, né. Mas, aí o que que aconteceu? Me deu um estalo, eu falei: "Pô, aqui é Portuguesa, time grande, eu vim de baixo, não vou ter chance de jogar". E aí eu estava quase fazendo 20 anos, eu falei assim: "Eu vou para um time menor". E aí a minha opção foi sair da Portuguesa e ir para o Clube Atlético Juventus, aqui da Que também Moca. era da Série A, Na também época era era. uma beleza, inclusive era a ovelha negra, às E vezes, do puta, Corinthians, né. tinha um cara lá, um treinador lá, que puta que pariu, ele fazia o Corinthians perder tudo quanto é jogo. Não lembro o nome dele agora. Mas E era um aí time grande. o que que aconteceu, para ser o mais breve possível, é que a gente vai conversando, vai longe, mas assim, eu fui para o Juventus, me acertei lá, etcétera. Eu fui Aí, para o aí Juventus. contratado pelo Juventus. Não, aí na verdade era porque eu ainda não era profissional. Ah, entendi. Eu fui para o Juventus, e aí eu disputei o Campeonato Paulista de 1980, e aí já era júnior. E aí, no fim do ano tinha, ainda tem, mas era em outro formato, a Taça São Paulo de futebol Sim. júnior, que é famoso, vem clubes. Sim. E aí eu acabei jogando essa Taça São Paulo de 81 Pelo Juventus. pelo Juventus. Aham. O time não foi tão bem, mas eu fui bem. E aí Outra dúvida. Outra dúvida. Os caras vão querer matar ele. Problema dele, hein? Diga uma coisa. O time toma uma sapatada, mas o cara jogou muito. Ele quer que se for. Não assim. Mas ele fala, não, a minha opinião, eu saí fora e acabou, ou não? eu acho que a gente pensa sempre na gente, né, eu acho que a gente pensa sempre na gente. Mas você se envolve, você tem o espírito de corpo, você tem a equipe, você tem,
Você tem, claro, você quer ganhar como equipe, Você fica triste pela mas equipe, mas feliz por fica, você. e nós fizemos a primeira fase, etc. Jogamos com o Atlético Mineiro, jogamos com o Matsubara, jogamos com quem foi? Atlético Mineiro, e a Ponte Preta. E eu fui bem, na verdade. Os jogos que nós perdemos foi de 1-0, mas e assim, sem culpa, sem nada, eu fui bem. E aí, o Candinho, na época, era o técnico do profissional, na época. Encerrou a Taça São Paulo, a nossa participação e tal. E eu e mais dois, era o Carlos Alberto, o outro eu não me lembro o nome, nós fomos chamados para o time profissional, aí sim, para fazer um contrato, aí nós fizemos a carteira de trabalho e previdência social do atleta profissional de futebol. Nossa, aquilo foi uma das maiores emoções da minha vida, né? Uhum. Tudo aquilo que a gente sonha como jovem, né? Como adolescente, Como garoto brasileiro. como garoto brasileiro, futebol e tal. E aí, assinei o contrato e fiz um contrato de 1 ano com o Juventus, em 1981. E aí era o terceiro goleiro. Quem jogava na época era o Armando Colonese, aquele que foi do Corinthians, ele estava já saindo. Eu vi uma possibilidade, mas é difícil, ainda mais o goleiro, né? E aí eles contrataram o Rafael, na época. E aí eu continuei, mas estava ali no profissional, já com um contrato, com tudo. E aí, para a gente encerrar esse assunto futebol, eu me machuquei novamente. Aí eu tive uma lesão séria para a continuidade do futebol. Eu não sabia na época, depois eu vim saber depois, porque, como você disse, não tinha ressonância magnética, não tinha tomografia, acho que tomografia talvez, mas. E não tinha, muito menos tinha a possibilidade de cirurgia do ligamento cruzado anterior. E Você eu teve rompimento? rompi sem saber. Eles me operaram o menisco na época por via aberta, etc. Não tenho menisco, hoje sofro com artrose por causa disso. Mas assim, me incapacitou completamente para a continuidade do futebol. Porque não tinha, né? Imagina, hoje é uma coisa simples. Hoje, assim mesmo, os jogadores hoje Ah, simples, mas demoram demora 8 meses, 8, um 10 ano. meses com toda essa infraestrutura Puta, e com toda a coisa. um fisioterapeuta à disposição. Mas aí não teve jeito, aí eu tive que parar mesmo. Mas eu vou cortar aqui que ele. Seguinte, ó, são 3 irmãs e ele de ó. Então, quer queira, quer não, era o bebê, e era o último ainda, é o bebê na família. Pai dele, não adianta. A gente prefere um filho? Não. Posso garantir, porque eu tenho 2. A gente, como pai, como mãe, não tem preferência. Mas tem um que está mais perto de você. Que nem o homem, a gente chega. No começo é a mãe, chega um momento que é o pai, fica mais adulto, é uma coisa normal. Bom, e ele era mimado. Para vocês terem uma ideia, estou esperando ele reagir, o problema é dele, mas ele era mimadão. Ele pegou uma caixa de cerveja e jogou dentro do bar do Juventus, porque o cara não trouxe gelo na horinha que ele queria. Mas isso foi antes de eu me machucar. Você entendeu? Ele ficou nervosinho. Ele era assim, Como saiu é que você sabe dessa eu história? sei de tudo. Gelo, 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 gelo. O cara, pô, calma, né? Ele pegou a caixa de coisa e jogou em cima do Não, cara. na verdade foi mais ou menos assim. Eu tive um entorse, mas não tinha nada a ver com essa lesão que eu falei. Porque vira e mexe ali, você tá treinando, você tá tudo, aí você bate uma coisa, bate outra, ainda mais goleiro, né? Aí chegou uma hora lá que eu machuquei, eu torci o tornozelo, não sei lá, tal, e eu precisava de gelo, que é para não inchar, etc, tal. Aí eu pedi o gelo e não tinha o gelo. E o que que eu fiz? Isso não é vantagem, mas é a realidade. Eu saí do treino, lá dentro do estádio Conde Rodolfo Crespi, que é o estádio nosso do Juventus, tem lá Da Javari, tem o bar ali. tem o bar e tudo. Eu fui lá pro bar e falei assim: me dá gelo, me dá gelo, me dá gelo, me dá gelo, porque eu queria pôr gelo. E aí eu pulei o balcão e fui lá e peguei o gelo e Mas coloquei teve o uma gelo. caixa que voou. Outra coisa. É que tava na frente do gelo. Estava na frente do gelo. Outra coisa. Teve uma vez que ele ficou irritado com o treinador de alguma coisa.
ia ser escalado e não foi, um negócio assim. Ele acabou com as bolas do treino. Os caras cruzavam a bola, ele saía e Como é que BUM! você sabe Jogava disso? para fora do estádio. Ele jogou 12 bolas, os caras ficaram sem bola para treinar. O bonzinho, o bonitinho, era assim. Enchia o saco, ele aprontava para caramba. Então não é Não, bem essa não. tranquilidade Não, toda. então eu vou resumir isso aí muito rapidamente, até para o bem da verdade. A gente sabia que ia jogar ou não ia jogar no último coletivo, A né? outra coisa, me esclarece isso. O jogador entra no vestiário. Um dia, ele, sabendo que ele vai jogar ou não, esse negócio de não, na hora eu decido é mentira. O goleiro, principalmente, pode ser, aí depende de Mas treinador teve para caso treinador. que no treinador falou, eu vou escalar agora, era Mas, em por cima exemplo, da hora. tem, isso Mas tem tem muito, mesmo. O tem, cara não tem. está preparado Normalmente o psicologicamente. goleiro não. O que acontece com o goleiro? Normalmente, quando tem o coletivo final, antes dos jogos, o goleiro titular joga no time reserva e vice-versa, para você ter Ser mais bombardeado. Né? isso, tal. Né? Porque o goleiro. E aí, o que acontece? O que aconteceu nesse dia especificamente? O treinador lá na época resolveu fazer um rodízio dos goleiros e a gente nunca quer sair, né? E aí eu me chateei, porque ele ia. E aí realmente ele me pôs no time titular, porque eu não iria jogar, porque quem iria jogar era outro goleiro. E aí depois, no fim do treino, tem aqueles cruzamentos, aquelas coisas tal, eu estava meio chateado, e na minha vez lá eu joguei todas as bolas para fora do estádio. Porque o estádio também é pequeno, que é o Conde Rodolfo Crespo, eu já estava no Sim, Juventus. e vai para outros E treinos. aí vai Né? lá para. Daí eu joguei, acabei com o treino, fiquei chateado. Mas como é que você sabe Eu sei. disso? E outra coisa Meu também, Deus do céu. às vezes a gente critica, né? Como torcedor, estou falando, uma atitude do. Fala, pô, esse cara está enrolando, tal, tal, tal. O Colombo se machucou muito feio. Tinha acabado o treino, já tinha acabado. Era para ir se trocar. E aí alguém ficou cruzando É, bola. E numa bola ele saiu, é, pegou, ele fala que a hora que ele bateu o pé no chão, o joelho o joelho virou, acabou a carreira. Como é que acabou a foi isso? carreira. Foi isso mesmo, foi. Não sei se eu peguei uma depressão, alguma coisa. Uma coisa assim, quanto mais, né? Aqueles cruzamentos, aquelas coisas. Pulei, soquei a bola. Quando eu caí, o joelho, em vez de dobrar normalmente assim, ele dobrou assim. Foi aí que houve a ruptura, que na época eles não descobriram aquela coisa. Operei o menisco, operei isso, operei aquilo, e tive que parar Aí não de tinha jogo. mais como retornar. Não tinha mais, porque eu tinha estabilidade, não existia ainda a cirurgia de reconstrução, como eu falei anteriormente, né? Isso veio, isso veio na década de 90, o começo ainda, era uma cirurgia danada. Hoje é muito mais fácil, né? Mas não é, né? Mas eu acho que tem mais recurso, tem mais conhecimento, Sim, tem sim. mais, né? Antigamente eles tiravam um pedaço do tendão Mas o patelar cara que e faz uma colocavam. cirurgia dessa, volta a insistir, quando ele volta, ele tem medo de acontecer de novo. Né? Ah, pelo amor de Deus. E até hoje você sente algum resquício dessa lesão? Não, aí eu parei completamente de jogar futebol, Mas o joelho estragou. o joelho estragou. Inclusive eu tenho hoje, aliás, eu tenho já há 10 anos indicação de prótese de joelho. Só que eu faço fisioterapia, eu faço fortalecimento muscular, eu protejo o meu joelho, né? Eu faço esporte sem impacto, infelizmente, né? Até o tênis eu não jogo mais, eu jogava tênis. Por muito tempo eu deixei o futebol e eu jogava o tênis, que era uma coisa que dava para fazer bem, porque não tem a questão da torção e você sabendo, você protege o joelho, né? E aí agora a indicação para não fazer mais nada, isso realmente mexeu muito com o meu psicológico, porque eu sempre fui do esporte, né? Sempre gostei. Mas aí a gente busca outras alternativas, né? Aí Depois você foi fazer faculdade de. eu fiz faculdade, a primeira faculdade foi a de direito, Foi de foi a de direito. direito, mas nunca pensando em advogar. Não. Não, eu fazia direito que eu achava, né? As minhas irmãs eram advogadas, Sim. meu pai.
E eu achava bonito, achava que era uma coisa importante para conhecimento. Perfeito. E a possibilidade de você fazer concursos públicos. Certo, Eu nunca tive muito jeito e nunca pensei em advogar. certo. Mas assim, falei, pô, isso aí me abre as portas para eu fazer um concurso para magistratura, um concurso para promotoria, para delegado de polícia, etc. Claro, isso aí precisaria estudar muito, Sim, mas eu claro, teria essa possibilidade. claro. Aí eu fiz o curso de direito, depois eu fui para o exército, Espera, aí aí você eu fui para o terminou exército, o curso de direito. terminei o curso de direito, etc. Aí o que foi influência do pai? O que que Ah, aconteceu? meu pai foi sempre a minha referência, né? Sim, Meu pai, nossa, ele fez tantas coisas e eu procurei fazer algumas delas. você foi na sequência. É, Teu pai também mas jogava mais futebol, uma né? edição piorada. Meu pai era uma Teu pessoa, pai também jogava futebol, né? jogou futebol. Jogou futebol, Eu né? acho que só o futebol é que eu tive mais assim, Destaque. mais destaque, entre aspas, porque eu parei muito cedo Não, mas teve dentro, pô, na tua e, época, e não tinha. sem trocação E não de tinha flores, internet, na não tinha sua nada disso, época então eram as coisas. O que você eu tenho são na sua jornais, são época, na aquelas sua coisas todas. categoria, você era um diferenciado. Em verdade, a gente sabe que é, né? É, O pessoal não gosta mas durou de. muito pouco, infelizmente, Isso né? aí já é uma Mas durou ocorrência muito da pouco. vida. Aí, como é que você decidiu? Como é que se chega? Você está falando para pessoas que talvez queiram. Como é que o cara fala, eu vou para o exército, porque você já tinha passado a idade. Já tinha passado a idade, eu fui E fazer o como é exame que de faz? seleção. Você É o faz exame um de seleção, exame? você tem uma idade limite, você faz o exame de seleção, é o exame de seleção, e aí tem toda aquela seleção, tanto intelectual, quanto física, quanto uma série de E coisas. a física você aguentava? É aguentado porque era corrida, quer dizer, né, corrida, mas também foi duro. Mas fazia, porque ainda estava com a musculatura ainda boa, Forte, né? Não né? dava para jogar futebol, porque o futebol tem a questão, né, como é que se fala? Do Do impacto mesmo. impacto da coisa. Mas eram barras, aquela um monte de coisa. Tem um aspecto físico, aspecto de saúde, né? Exame de saúde, né? Bom, para resumir, eu consegui entrar. Aí fiz a escola de oficiais. Aí, basicamente, assim, a cronologia, 83 eu fiz o curso, 82 para 83. No fim de 83 eu saí aspirante oficial. Depois, 84 eu fui servir no 37º Batalhão de Infantaria Motorizado em Lins. Lá eu fui promovido a segundo-tenente. Depois eu estava bem classificado, eu consegui uma vaga aqui em São Paulo, bem pertinho de casa, que eu morava ali no Belém, ali no 2º Batalhão de Guardas, ali no Parque Dom Pedro. Hoje é uma pena, Ao lado, hoje né? é um prédio tombado, mas que está absolutamente destruído. Depois Quando deixou você de ser passa do de exército. metrô, você olha Nossa, embaixo, uma você vê judiação. ali, Aquilo, né? mas era um prédio maravilhoso, lindo. Sim. Eu servi ali 85, 86, 87. Depois eu fui promovido primeiro tenente. Aí eu consegui uma vaga no quartel-general. Quartel-general do Comando Militar do Sudeste, ali no Ibirapuera. Em frente ao Círculo Militar, entre a Sim. Assembleia Existe Legislativa. ainda, né? Sim, ali é o centro, né? Ali é o Comando Militar de área. Ali Perto da são. rua Tutóia, ali, né? É, Faz aquele. o quartel está na É Avenida quando depois Sargento ele Mário um Costa, círculo militar ali, né? em É frente ao bem em círculo, frente, né? entre a Assembleia Legislativa e o ginásio de Ibirapuera. Ali. Ali é um Ali, comando. O que que ali, é ali? ali tem 3 comandos militares ali. Tem o Comando Militar do Sudeste, que é o antigo Segundo Exército. Tem o Comando da Segunda Região Militar. E tem o comando da Segunda Divisão de Exército. Quem comanda o Exército é um general 4 estrelas. Então, ali nós temos 4 generais. Ali tem muito cacique para pouco índio. Ali tem o comandante militar de área, que é um 4 estrelas. Tem o comandante da divisão, né? Da segunda divisão de exército, que é um general de divisão.
e o comando da 2ª região também é um general de divisão e tem o chefe do Estado-Maior do Exército, que é o general de brigada. E aí eu fiquei lá até 91, fiquei 9 anos Por no que você Exército. decidiu sair? Porque o curso que eu fiz, na verdade, demandava uma sequência e eu já tinha feito o curso de odontologia. Ah, você fez junto com o Exército? Fiz junto com o Exército. Eu fiz o curso junto com o Exército. E aí o meu grande sonho também era ser cirurgião dentista, a Do carreira Exército? militar não, 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 Ah, não. você não Não, queria não, não. misturar uma Não, coisa. não, não. Eu fui, na verdade, oficial, né, sou, né, porque a gente sempre é, né, na reserva. Sim. Mas de arma, eu sou de infantaria. Eu sou oficial de infantaria. E aí eu queria montar o meu consultório também, sabe, aquela referência Do seu do meu pai. pai. Isso quer dizer, sair do setor público para a iniciativa privada, né. Estava formado, aí montei o consultório primeiro junto com o meu pai lá no Largo São José do Belém, aonde ele ficou acho que 70 anos, lá 60 e tantos anos, e depois eu quis voar com asas próprias. Gozado, tinha muita ciumeira, é gozado falar isso, me Hum, veio na hum, cabeça agora. hum. Tinha gente que ia lá, por exemplo, eu tinha uma sala contígua à dele, né, o prédio era nosso lá, aí tinha gente que ia lá: "Não, não, não, eu não quero filho não, o filho é novo, não sabe nada, eu Eu quero queria ser um eu quero o pai sabe tudo". E tinha o contrário também, que às vezes deixava ele constrangido, que ele ia atender, queria não, 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 não. Tipo, não se falava, mas não, mas eu quero, entre aspas, eu quero o mais novo, que tem as técnicas mais modernas, as técnicas mais. Então tinha isso. Mas eu também queria, sabe, eu queria sair de lá, porque lá é um prédio grande, a gente tinha também outras coisas lá no Ali você prédio, tinha embaixo. o Domingos Oftalmo, que era seu tio. Meu tio, irmão do meu Você tinha pai, escritório de advocacia lá no fundo, escritório, Cibele, meu embaixo pai. tinha uma autoescola, Isso. inclusive. Então, foi. Aí eu quis. Aí eu comprei um imóvel ali na Rua Redenção, e aí montei meu consultório, e aí deixei o meu pai tranquilo com os clientes dele, e eu toquei as coisas. E assim foi. E me diga uma coisa, Fala. quando você estava no Exército, Né? você passou, agora eu vou fazer deixa eu explicar. Eu acho a profissão de militar muito bacana. Não, eu acho que o militar, além de extremamente necessário no país ser militar, mas o militar é uma pessoa que, não sendo arrogante, ele sempre vai ser muito respeitado na sociedade. Por que é? Você sabe que o temor reverencial de uma farda é de todo mundo do bem. Só não tem temor reverencial de farda bandido. Bandido quer que se dane. Muito pelo contrário. Agora, a pessoa de bem tem, você vê, um simples bloqueio de trânsito. O cara pode perceber, está tudo em ordem, mas teu coração dispara. Por quê? Porque é uma autoridade constituída que você assim reconhece e que você vai ser avaliado e está tudo certo. Mas até o cara falar, está tudo certo, boa noite, boa tarde, posso ir embora, você fica preocupado. Mas, em contrário senso, você sabe que a juventude é totalmente contra a militar. Se há governo, são contra. Isso é de 70% do jovem. Você vai amadurecendo, tanto é que é milico. Então você passou de uma coisa que todo mundo queria e, de repente, apareceu de farda verde, de cap, e aí? Aí eu acho que essa situação existe, infelizmente, mas ela é mais recente. Eu, como você bem disse, eu era filho de militar, né? Porque meu pai faleceu, e eu peguei aquela fase da revolução. Então, Inclusive, você conheceu pessoalmente uma
uma pessoa que é amada e odiada na história do Brasil. Quem é? O Carlos Lamarca? O Carlos Lamarcas. Tem até documentários. O Carlos Vale Lamarca. a pena você ver e chegar à tua conclusão. O Carlos Lamarca era um herói ou era um pilantra? Sabe, assim, pilantra no sentido do que a população acha. Era militar Porque também? nunca... Era Militar, capitão do exército. militar. O Carlos Lamarca, coincidentemente, servia em Quitaúna, onde meu pai serviu. Ele era bem mais novo, né? Meu pai já tinha saído, mas tinha muita amizade lá. E o Carlos Lamarca, o famoso Carlos Lamarca, né? O guerrilheiro Carlos Lamarca. Guerrilheiro, é. Eu acho que ele é, deu uma traídazinha no exército, você não acha? Nossa, ele, na verdade, enganou todo mundo. Pessoal, é uma Enganou todo opinião mundo. pelo que eu conheço da história. Eu não vivi, ele conheceu. Mas o que se narra é que ele acabou enganando Ele o enganou exército todo mundo, brasileiro, né? infelizmente. Ele chegou a fazer um churrasco no nosso sítio, que você conhece. Ele chegou a fazer um churrasco lá. E na altura do campeonato, quando o Lamarca era capitão, quem comandava o 4º Regimento de Infantaria, lá em Quitaúna, era o coronel Antônio Lepiani, que era muito amigo nosso, do meu pai. Eu conheci E na o, casa de e vocês. o Lepiani, na verdade, era o primeiro na lista para sair general. Ele era primeiro de academia militar, ele era primeiro de ESAO, Escola de Aperfeiçoamento, era primeiro de ESEMI, primeiro de tudo. E ele foi alertado pela pelo serviço de informações e ele não acreditou. Mas não Ele deu. não acreditou que o Lamarca pudesse estar envolvido com isso. E aí o Lamarca deu aquele golpe no quartel, porque ele dava instrução de tiro para o pessoal fora do exército, inclusive para o pessoal do Bradesco lá em Osasco. E uma vez, assim, bem resumidamente, não vamos entrar Claro, nesse detalhe, mas ele saiu com um- uma caminhonete um cheio de fuzil, né? arma, munição, e até ninguém parava ele, que era um oficial de escola, Sim, era um oficial, e isso ele fazia tudo. Ele saiu e não voltou mais, desertou, desertou. e aí, só para voltar ao Lipiani, que foi uma pena, ele, por causa disso, ele foi preterido pelo alto comando do exército. Porque, de alguma maneira, Ele foi o falaram que ele responsável, tinha uma culpa. tinha culpa, mas ele foi preterido e ele não, ele tinha todos os, sabe, todos os ingredientes para ser um oficial general, que é o sonho de todo mundo, né? Que a gente fala que a carreira do oficial termina como coronel, depois como general, alguns. Né? Aí precisa de uma série de coisas, precisa ser muito bom, precisa E ser Marechal só em teste. tempo de guerra, né? Marechal não existe. A carreira termina como general 4 estrelas, que é o general do exército, e marechal em tempo de guerra. A gente não tem guerra, a gente não tem nada. Mas procurem ver a história para cada um tirar a sua conclusão. E não adianta eu dar a minha, o Longo da dele, o Igor. É, Procurem conhecer a história é. do Lamarca, Capitão Lamarca. Tem Toma. um vídeo na Globo, alguma coisa assim, tem um documentário fantástico, fantástico. E aí, por incrível que pareça, vamos relembrar: jogador de futebol profissional, bacharel em Direito, militar oficial do Exército, odontólogo. E aí, para você que não acredita, eu não tive oportunidade, eu não sei o quê. Sabe onde mais se encontrou, no meu ponto de vista, o doutor Colombo? Foi negociando veículos. Ele tem uma coleção de veículos. Não vai falar, mas tem não sei o que conversível, essas Porsche aí, não sei o que eu tenho que trabalhar mais 126 anos para comprar, ter coleção, tudo quanto é carro já teve, tem. Eu queria ter o dinheiro que meu vizinho acha que eu tenho e as mulheres que a minha mulher acha que eu tenho. Né? Como as aparências enganam, hein? Aí, resultado, é, ali, por uma coincidência, eu já ouvi de um judeu
que não existem coincidências. Tudo é direcionado a acontecer do jeito que tem que acontecer. Em alguns momentos eu chego a acreditar. Mas, aspas, por uma coincidência, ele foi parar numa concessionária de veículos. Você quer que eu conte essa história rapidinho? Você vai contar. E ele, com essa. Ele sempre foi muito polido. O pai dele. Ó, 5 minutos de conversa, se dava as calças. 10 minutos de conversa, você dava o apartamento. 15 minutos de conversa, você dava, não vou falar nem o quê. Mas era perigoso. E ele, mesma coisa. Simpático, solícito, uma pessoa sempre disposta a um papo. E aí, adivinha o que acontece? Fala, Colombo. Bom, primeiro eu quero fazer um comentário. Esse bate-papo gostoso aqui tá muito chapa branca, né? Porque ser entrevistado por um amigo, né? Não é Não verdade. deveria valer, né? Não, Na verdade, não deveria valer. Se eu não Mas, tivesse, vocês sabem como eu sou, não passo pano para ninguém. Se não fosse, não falava. mas ele é Fico muito. quieto. É Mas melhor. 99% é o teu bem-querer comigo e 1%. Mas é tudo verdadeiro, mas só que. Mas assim, foi até engraçado isso. Eu sempre gostei de automóvel, sempre gostei, desde pequeno. Sempre gostei. Sempre tive uns carros bacanas, etc. E aí eu percebi também que você tinha um carro, você Ele cuidava. adiantava, era feinho, não era bonito, não era. Então tinha carro chique, não adiantava nada. É feinho, entendeu? Mas vai lá, vamos continuar. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? E aí eu sempre gostei de trocar de carro, de ter o carro. Naquela altura, naquela época, com 17, 18, 20 anos, era comum a gente equipar os carros, punha som, punha isso, punha aquilo, punha os arinhos, punha não sei o quê. Porque os carros não vinham tão equipados, tão completos como é Não hoje, tinha né? nada. Tanto ia, principalmente aqui no Brasil, né? É, Que antes da era Collor, como ele mesmo dizia, né? Os carros eram umas carroças aqui. isso Então, é por uma exemplo, verdade. o carro ter uma direção hidráulica era um motivo de uau, tem uma Não, direção só hidráulica. Não tinha carrão. só carrão, né? Que dirá ar-condicionado, então. Então é uma série. Então, e a gente fazendo uso da imaginação e às vezes bom gosto ou mau gosto, e aí mexia nos carros, punha uma roda, punha isso, punha aquilo. E aí eu percebia, eu cuidava muito dos carros, e aí comprava, vendia, etc. E era uma oportunidade de estar sempre com carros diferentes, novos, etc. E até ganhar um dinheiro. Mas isso acabou, até porque não dava tempo, né? Só se eu fosse vender carro de madrugada, Aham. porque, né? Porque de todas as coisas que eu já fiz e fazia, né? Mas aí aconteceu uma coisa que eu acho sui generis, eu acho que é uma coisa legal de falar aqui. Eu peguei uma fase da odontologia muito boa. Eu peguei o fim da época boa. E depois a odontologia teve uma queda. E muitas faculdades de odontologia, muita facilidade para se fazer. Direito, aconteceu Quando mesmo. eu fiz vestibular para odontologia, eu me lembro, isso há 50 anos atrás, quase, 40 e tantos anos atrás, era tão difícil entrar em odonto quanto medicina, Sim, sabe? Não tinha faculdade, esse era o problema. Mesmo que você fizesse a particular, você não tinha faculdade, quer dizer, tinha muito mais gente do que espaço para você fazer. É a lei da física. Então você não entrava, você precisava ser. E aí eu peguei essa fase, vamos voltar à questão já formado, né? Eu peguei uma fase boa e depois, aos pouquinhos, a coisa deu uma caída. Eu tinha me separado também na época, tudo, tava com a vida um pouco. E aí a minha mãe, a minha sábia mãe, dona de casa, tudo falou: Poxa, vida, caramba, os médicos eles têm aquele tempo que, né, que trabalham 4 horas de um lado, 4 horas no outro. Os dentistas também devem ter. Você precisava fazer um concurso ou falar com algum amigo, alguma coisa, para ver se você consegue um emprego fixo para não depender somente do consultório. Não tenho vergonha nenhuma, foi uma época, sim, não, um normal, mês ia todo bem, mundo. outro mês não ia bem. Sim. Eu falei, pô, vamos fazer isso. Isso foi muito engraçado. Aí meu pai tinha um amigo, um grande amigo dele, também falecido, e tinha um grupo de concessionárias, não vou falar o nome, um grupo de concessionárias, Volkswagen, Audi.
depois Toyota, e foi presidente da Sobrave. E aí minha mãe falou assim: pô, fala, vamos ver, fala com o X, né? E vê se ele te abre alguma porta no SESI, alguma coisa, porque é o Serviço Social da Indústria, e também tem a questão nesse caso não é indústria, é o SESC, né? Sesc É Comércio. o comércio, quer dizer, né? Existe. Vê se ele te arruma alguma coisa. Para resumir a fatura, aí eu fui lá falar com ele, marcamos lá, ele me atendeu super bem. Até falou: "Ô, tudo bem? Puxa, que beleza. Você já é coronel?" Eu falei: "Não, eu saí e tal, não sei o quê, pá, 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 pá. Eu só fui a capitão, tal. Ah, você saiu do exército, você tá louco, não sei o quê e tal. E por que você tá aqui?" Aí eu expliquei para ele e tal, a ideia da minha mãe, tudo. Ele, na hora, muito rapidamente, ele: "Gostava muito do seu pai, gosto muito de vocês. Não vou pedir favor para ninguém. Você vai trabalhar aqui comigo." Eu falei assim: "Aqui? Puxa, eu sabia que vocês eram grandes, mas vocês têm até gabinete odontológico aqui?" Aí ele falou: "Vocês têm até gabinete odontológico aqui?" "Você não vai trabalhar com isso. Você vai ficar aqui um tempo, vai te ajudar, vou te pôr na área de vendas e você vai ver." Falei: "Mas eu nunca trabalhei com isso especificamente. Eu vendi, comprava carro meu, assim, uma coisa." "Não, você não vai precisar vender nada. As pessoas é que vão comprar. Aqui nós somos isso, somos aquilo e tal." E foi, assim, uma coisa interessante para resumir essa conversa, eu acabei topando. Minha mãe, na época, ficou doida. A dona Terezinha era "Foi brava. isso que ele te ofereceu? Você é isso, você é aquilo, você não sei o quê." Mãe, né? Mãe, né? "Mãe, você é tudo isso, você é o máximo, meu filho", né? É coisa de mãe, né? Pra mãe a gente é o máximo, né? E você vai vendedor de automóvel, tal. Olha, eu vou te falar, resumidamente, me dei muito bem, modéstia à parte, fiquei lá um tempão, fiquei quase 10 anos. Eu não vou mentir, ganhei dinheiro, conheci muitas pessoas, uma vida danada, assim, né? Vida Não de tinha sábado, não tinha domingo. domingo, tal, aquela correria, aquela coisa. Mas acabei ficando também nessa área, ganhei dinheiro dentro Não, a daquilo que é pessoa possível, não, né. mas não, é bom pelo seguinte, ele começou numa mesa lá no fundo do salão. Aí com o tempo ele veio vindo. Verdade, Aí ficou verdade. lá primeiro. Você entrava, dava de cara nele. E ele sempre foi um cara que eu estava falando, muito solícito, de boa conversa. Então ele deu um up muito forte, muito forte. E a pessoa às vezes fala: "Ah, eu não tenho curso superior, eu não tenho não sei o quê." Ele tinha 4 e também se deu muito bem e muito bem na venda, em venda. Então não dá para ninguém desanimar, falar: "Ah, não dá, não, para mim não deu certo, a vida não vai", porque sempre tem uma saída. Esse negócio que Deus abre, fecha uma porta e abre uma janela, às vezes não é verdade, não. Fecha a porta, você fica lá mesmo, lá dentro. Se você não arrombar a parede, arrombar a porta, você não sai de lá. E às vezes é mais fácil falar: "Ah, não deu certo." E vai tocando a encrenca e vai no que vai. E hoje, Colombo, se aposentou. Praticamente se aposentou. É, até porque eu vou fazer 65 anos, né. Parece bem mais. Vai. Mas tudo bem. Hoje você joga dominó. Não, eu não cheguei nesse ponto. A gente não pode parar, né. É, Mas eu exatamente. diminuí bem aquela correria, aquela coisa. Eu tenho um hobby agora, como você falou, eu gosto de carro antigo, né. Eu gosto de carro antigo. Antigo, não velho. Tem uma Carro diferença, tá? antigo, Carro velho é aquele que você não cuida. é. Fica velho. É carro Eu antigo. gosto de carro antigo. Não, Raridade. e o gostoso do carro antigo, primeiro assim, de você localizar e achar uma coisa que realmente vale a pena, que foi conservada durante o tempo. Ou restaurar. Mas o melhor até são até com alguns defeitos sem a restauração, né, que são originais, etc. Mas o bacana disso é o seguinte, é que dá muito trabalho, Tá. né. Eu também não tenho muitos, mas
dentro, né, das minhas possibilidades, eu tenho até mais do que deveria. Mas o gostoso é que você anda com eles, você só faz amizades. Sim. Você vai pôr gasolina, sempre aparece um. Meu pai teve um carro desse, eu aprendi a dirigir num carro desse. Você só faz amigos, conversa, sabe? Não tem inveja, sabe o que tem? Admiração. Olha que bacana, sabe? Não é como você às vezes comprar uma Porsche, que é um carrão, uma Ferrari, andar com ele, tem um monte de gente aí que né, só te põe olho gordo, por exemplo, né? Então é uma coisa gostosa de ter, de você cuidar. Dá muito trabalho, porque sempre acontece uma coisinha, acontece outra, tem que ter a manutenção, tudo, mas é gostoso. E respondendo ao que você falou, eu não parei, mas eu cuido disso. Às vezes eu compro, às vezes eu vendo, aparecem algumas oportunidades. Cuido, né, do patrimôniozinho que eu, né, eu amelhei aí na Tudo que ele vida. fala em zinho, Não, mas ele duplica pasão. e a família, né? E a família agora com o netinho, que Neto eu, virou. que eu gostaria de ficar mais com ele do que eu normalmente fico, mas a gente entende, né? Meu filho trabalha, a esposa trabalha também e tal, então tem aquela coisa, mas é aquela coisa que a gente já ouviu falar. O filho é a esperança da nossa continuidade. O neto é a certeza, né? Então, você vê o neto ali, você vê, nossa, sabe? É aquela coisa de. Você ainda não tem, né? Não tem. É Não muito tem. gostoso. Esse é o primeiro meu também. A Ju tem 28, mas residência e plantões. Por hora, você sabe como é que é, você também é da área de saúde. Não te dá muita folga, não. Sim. Mesmo que você queira, principalmente o R1, ele é o escravo do escravo. O R1, o R2, o R3, olha e fica piscando por Mas é a forma dela aprender, né? Isso Sim, faz não, parte e do outra. É aprendizado, faz uma coisa parte do. assim, todo mundo tem que passar. Não tem jeito. O Igor está fazendo o que eu fiz. Meu pai, quando eu me formei, ele me fez estudar 5 anos. Eu não atuava assim diretamente. Eu só estudava. Então, ao invés dele tirar, na época não tinha Google, então, ao invés dele ir lá, pegar o código, olhar, ô, Toninho, me fala aí, como é que está atualmente a situação assim, sabe? O Zilicru. Fala, pai, tem ontem eu vi aí, tem uma lei nova, tem não sei o quê. Eu estava sempre estudando, Seu pai era uma estudando. fera também, né? Eu Nossa gostava disso. Senhora. E o Igor está fazendo a mesma coisa. Ele está no segundo ano do estudo ele vai estudar, Entrou no primeiro. não entendi. Primeiro. Vai terminar o primeiro ano do estudo que ele vai estudar 3 anos seguidos. Só acompanhando. Acompanha os casos? Sim, acompanha, ouve, tal, mas eu também, várias vezes eu não vou no Google, eu não vou nos códigos, eu falo, Igor, tem alguma coisa, já está acontecendo melhor. Quando eu falo alguma coisa, ele fala, pai, isso aí teve uma alteração recente. Então, é o que eu pretendo, entendeu? Para depois, aí cada um toca a sua, Claro, claro. sua E vida. seus filhos são mais novos também. Você tá com quanto agora? 23. 23, novinho, né? Você é mais novinho, né? Você é mais novinho que eu. Vou fazer Meu filho tá com 52, 33 já, o meu filho. 33. 33, ele é de 90. Vai fazer agora, não fez, porque ele faz agora dia 12 de outubro, dia da criança, Nossa Senhora Aparecida. Faz 34. Eu vou fazer 52. 52. Caramba, 52 anos de advocacia, não é mole não, hein? Pessoal, eu vou agradecer o Colombo pela participação. Daqui para frente serão assim. O papo tá normal, tá? Mas acostume-se com o seguinte: se a pessoa quiser polemizar, bater boca, eu estou pronto para isso, tá? Agora será assim. A legislação, o Igor passa. É bom Hoje, sempre consultar.
pegar aqui. Hoje a gente anotou a lei do atleta, que é número 9.615 de 1998, e o regulamento que regula o exercício da odontologia, que é a lei 5.081 de 1966. Aí tem muito Código Civil e tem muito Código Penal. Tá? Indenizações por atos culposos A lei penal militar também. e tem o Código Penal Militar. Vale a pena ler, tá? Código Penal Militar, porque ele tem algumas características que o Código Penal Geral não tem. Por quê? Porque tem detalhes especiais. Tem crime que eles são a mesma o mesmo tipo quase, mesmo tipo penal. Mas para o militar, por ser militar, a coisa agrava muito a pena. Então, digamos, hipoteticamente, vou falar qualquer bobagem. Tirar um imã da televisão, do Código Penal, é 1 mês. Tirar um imã da geladeira do quartel é 3 anos. O negócio Eu sabia. porque tem que ter essa rigidez, né? Você tá me. Como ele falou, procura lá do Capitão Lamarck. Você pensou, ele saiu com um carregamento de armas. Procura ver o filme para ver o que é isso. Como é que é a pena de uma pessoa dessa? É problemático. E como sempre, eu vou contar o caos. Vou contar o caos e eu acho que o caos hoje tem que ser caos militar. Que é o seguinte: tinha um cara aqui no bar lá, ele ficava metendo o pau nesse. Esse exército brasileiro é uma droga. Esse exército brasileiro é de quinta qualidade. E sempre ficava quieto ali um major. Mas ele estava sempre apaisando e o cara era muito discreto, nunca se identificou. Mas ele ficava chateado com aqueles comentários. Ah, hoje eu vi lá um caminhão do exército. Ô, caminhão velho, hein? Tá louco, parece uma carroça. Mas o exército brasileiro é assim mesmo. E aí, pô, o pessoal, você viu os pracinhas da FEB, os alemães se uniram, o Brasil também entrou na guerra, e eles tiveram que se render incondicionalmente. E eles falaram que o dia que fosse se render, o dia que se rendesse para a brasileira, porque uma cobra fumaria, e a cobra fumou. Fumou nada. Que isso é papo tudo. Isso é tudo história. Os caras, os brasileiros saíram tudo correndo lá, e os caras atirando nele, eles tudo correndo. Aí um foi picado por uma cobra lá, e aí pegaram fumo para tirar da picada. Tá? Eles falaram que a cobra está aqui, o Brasil é uma droga. Um dia esse major, ele se chateou, ele combinou com o pessoal, e a hora que o cara chegou, tudo bem, tudo bem. Pintou, ele fez tudo fake, né? Hoje é fake a palavra. Mas estava incrível. Chegou lá, parou um jipe do exército, na porta, desceram 3 soldados enormes, mas tudo fake, porque não tinha autorização para fazer isso. Aí pegaram, chegaram, é o senhor aí. Não, o que é? Nós somos do exército. E o senhor está preso. E levantou o major e se identificou. Eu sou major do exército, estou vendo que o senhor várias vezes aqui fica chacoteando o exército brasileiro. E aí o cara, sem falar nada, os caras olharam para ele e falaram, tá vendo? Você tá vendo? O que dá nisso aí? E levaram o cara embora. E levaram o cara embora. Eles pegaram e montaram uma cela. Jogaram o cara lá dentro e tá tremendo de medo, né? Gente, e agora? O que nós vamos fazer com ele? Fala que ele vai ser fuzilado. Né? O cara não vai acreditar pena de fuzilamento. Só porque. Aí chegou lá o major e falou o seguinte: amanhã o senhor vai ser fuzilado. O cara falou: fuzilado? Mas não fui nem julgar, acabou o julgamento agora. Deu pena de fuzilamento. E o cara começou a tremer, não dormiu, e noite inteira tremendo de medo. Chegou de manhã e, por favor, não faça isso não. Ele falou, não tem conversa. O senhor não falou que o exército é uma droga, que não tem nada, que é tudo uma porcaria. O senhor vai ser fuzilado. Aí meteram o cara assim na parede e puseram três caras vestidos de soldado
mas só com arma, com a munição só de pólvora, aquela que não tem. Só faz o barulho. Pum! E aí pegar, preparar! E o cara se mijando todo. Pra apontar! Fogo! É pão, pão, pão! E o cara, ele olhou assim. Aí veio o major e falou: aí, rapaz, é o seguinte. Foi só pra você aprender, viu? Daqui o cara se urinou todo, se cagou todo. Falou: daqui pra frente, você toma juízo. Levaram. No outro dia o cara chegou no bar. Chegou no bar, o major estava mais no canto escondido e ele entrou. Falei: e aí? Como é que você é? Eu falei assim: eu vou contar uma coisa para vocês. Nem munição o exército tem. Eu sou velho e sou do direito. Muito bom.